Voltamos, amigos, para mais um vídeo agora de resolução de questões sobre o tema bioética. A gente está na nossa revisão intensiva para a EBSER, vendo questões da banca FGV. Me fizeram a seguinte pergunta: Paula, é mais importante saber o tema ou saber a banca? Saber sobre a banca? Gente, é óbvio que o tema é mais importante, né? Se você souber o tema, você resolve questão de qualquer banca. O que é que a gente faz quando a gente direciona para as questões da banca? A gente está fazendo com que você aprenda o estilo de questão, porque as bancas elas variam de estilo. Às vezes também tem bancas que têm predileções por alguns teóricos, tem bancas que têm predileções por algumas referências bibliográficas. Então, o estudo, quando a gente direciona para questões da banca, a gente está querendo que o aluno ele aprenda o modo de se comunicar da banca. Então, a gente vai, por exemplo, perceber diferenças gritantes entre responder uma prova de uma banca como, por exemplo, a IBFC e responder uma prova de uma banca como a FGV. Tanto em estilo de questões, quanto em dificuldade de questões, tá? Então, assim, o estudo direcionado para as questões da banca, ele faz com que você aumente o seu percentual de acerto de questão. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, por exemplo, sobre bioética, e aí agora eu vou ver questões da banca sobre bioética, eu vou conseguir fechar lacunas de conhecimento que eu possa ter sobre esse tema e que a banca específica do meu concurso vai cobrar, certo? Então, esse é o potencial do direcionamento para as questões da banca. Lembrando que na nossa mentoria em exercício, a gente tem a aula semanal que vai para qualquer concurso, a gente já tem algumas aulas lá, e a gente tem a nossa revisão intensiva aqui para a banca FGV, que nós estamos trabalhando durante esses 90 dias, tá? Essa é a semana inaugural da nossa revisão intensiva e a gente está deixando os vídeos aqui dessa semana no YouTube para agradecer vocês que acompanham a gente, vocês que estão lá no nosso grupo gratuito e vocês que estão aí nas nossas redes sociais, que sempre comentam, que sempre participam, então a gente também quer retribuir esse carinho de vocês, tá? Lembrando, gente, que esse vídeo que você está assistindo no YouTube é muito importante para mim que você curta ele, você comente e que você envie para um amigo, tá? Por favor, eu te ajudo e você me ajuda, tudo bem? Vamos agora, sem mais delongas, responder questões de bioética. Vocês estão preparados? Vou colocar aqui nas questões. Vamos lá. Questãozinha antiga de 2012, vejam só. Em relação à deontologia, é correto afirmar que. Lembra que eu falei no vídeo de teoria? A banca cobrou exatamente o conceito de deontologia. E eu expliquei para vocês que deontologia é o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão, certo? Então, nosso gabarito, item B. Inclusive, falei para vocês também que o código de ética também é chamado de código de deontologia, tá? E antigamente, nas faculdades, a disciplina de ética era chamada de disciplina de deontologia. Tá? Hoje, se eu não me engano, a maioria das faculdades fala de ética mesmo, mas também pode ser utilizado esse termo deontologia. Vamos prosseguir. Próxima questão. Gente, quando vocês virem, tá? Que eu tô repetindo um slide, não foi um erro da professora. É porque revisão é igual a repetição. E eu já falei, né, que revisão é a chave para a sua aprovação. Então, sempre que eu repetir um slide, você que tá aí do outro lado da tela vai pausar o vídeo e vai ler o slide repetido. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque quando a gente chegar lá em código de ética, vai ter muita repetição. E eu preciso que você repita, tá? Eu preciso que você leia de novo, e de novo, e de novo, para que você grave essa informação. Vamos para a próxima. Baseado no princípio de não maleficência, assinale a afirmativa correta. Gente, eu sempre grifo palavras-chave da minha questão, tá? Tem aqui, ó, identifiquei que o tema é bioética, ele está falando de princípios, e o princípio que ele está falando é de não maleficência, tá?
E o que é que ele quer? Informação correta. Por que que isso é importante? Porque às vezes a prova traz informação incorreta. Aí na pressa, você vê a primeira, vê que está correta, já marca e vai embora. Perdeu uma questão à toa. Então, sempre, sempre faça isso. Grife o que é importante e grife o comando da questão, tá bom? Vamos lá. Não maleficência é o princípio de não fazer o mal. Até falei para vocês que é o princípio de do no harm. Lembrando que os princípios da bioética são 4, né? Então, vamos colocar aqui para a gente estar sempre relembrando. Princípios da bioética são 4. A gente vai ter o princípio da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça, certo? Você tem que saber esses conceitos. Vamos ler as alternativas. O profissional tem a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Vejam, meus amigos, que esse é o conceito de beneficência. A obrigação moral de agir para fazer o bem. Então, fazer o bem é beneficência, tá? Vamos colocar aqui. Esse aqui é o da beneficência. O profissional deve fundamentar sua ação na dignidade da pessoa. Então, não, esse não é um princípio da bioética. O profissional deve ter consciência do direito do paciente de possuir um projeto de vida próprio. Esse conceito aqui está mais ligado à autonomia, embora não seja o conceito mesmo propriamente dito. D. O profissional tem a obrigação de dar ao paciente a mais completa informação. Então, esse é um direito do paciente, mas não é um princípio da bioética. Item E. O profissional de saúde tem o dever de intencionalmente não causar mal. Não maleficência, não causar o mal. O nosso gabarito é esse aqui, tá? Então, muito cuidado quando for responder uma questão desse tipo, que, ó, a gente tem um conceito correto, mas não é o conceito solicitado pelo nosso enunciado da questão, tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Vamos para a próxima. Aqui, como eu falei, você vai pausar seu vídeo e vai ler os 4 conceitos novamente, porque revisão é repetição. Então, beneficência, fazer o bem. Não maleficência, não causar dano, não fazer o mal. Autonomia, capacidade de pensar e decidir do paciente, do usuário. E justiça, distribuição justa e equitativa na sociedade. Vamos lá para a próxima questão. O modelo de análise bioética comumente utilizado e de grande aplicação na prática clínica é o principalista, introduzido por Béchamp e Childress em 1989. Esses autores propõem 4 princípios bioéticos fundamentais, entre os quais a autonomia, que se refere a... Então, vejam só, nosso comando da questão quer saber qual é o conceito de autonomia. E aí ele fez uma introduçãozinha básica sobre os conceitos da bioética. Eu gosto muito de questão que tem essa introduçãozinha, porque a gente pode tirar informações da banca, informações que a banca gosta. Por exemplo, esses autores aqui. Então, a gente já sabe que a banca gosta deles, certo? Vamos lá. Item A. A aceitação de que os indivíduos capacitados devam ser tratados com respeito. Não somente os capacitados, né? Todos os indivíduos devem ser tratados com respeito. Vamos guardar essa alternativa e ler as demais. Obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. Então, aqui, ó, maximizar o benefício é fazer o bem. A gente está falando do princípio da beneficência. E aqui, minimizar o prejuízo ou não causar o mal, né? A gente fala de não maleficência. C. Decisão isolada do médico, que, pelo conhecimento profissional, deve seguir estritamente a ética. Não, quando a gente fala de autonomia, a gente está falando do paciente, da pessoa, tá?
Então, D, ação do médico, que sempre deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente. Essa alternativa tem mais a ver com o princípio da beneficência e da não maleficência, ó. Sempre deve causar o menor prejuízo ou agravos, ou seja, não causar o mal, né? Mais ligado ao princípio da não maleficência. E o item E fala que condição fundamental que é a equidade, obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto. Então, esse não é o conceito de equidade, tá? Levando em consideração essas alternativas, a mais correta é o item A. A aceitação de que o indivíduo capacitado deva ser tratado com respeito. Então, isso é autonomia. Porém, gente, vocês veem aqui que a banca ela exige uma interpretação. Não é simplesmente você saber a letra da lei ou a letra de um conceito, tá? Então, sempre leiam item por item, encontrem o erro de cada item, porque isso faz você garantir que você marcou a questão correta. Vamos para a próxima questão. O que é que vocês estão achando até agora? Você que está aí no YouTube, vendo esse vídeo pelo YouTube, já deixa sua curtida, tá? Isso é muito importante para mim. Na descrição desse vídeo tem o caderno dessas questões e tem o caderno das questões que nós vamos discutir durante toda a semana. Então, você já pode baixar e tentar resolver as demais questões. Voltei, não criemos pânico. Já liguei aqui na tomada. Vamos lá. Sempre que virem, repitam. Beneficência, fazer o bem. Não maleficência, não fazer o mal, não causar dano. Autonomia, tá ligada à capacidade de pensar, capacidade de decidir, capacidade de agir de modo livre e independente. E justiça tem a ver com distribuição justa, equitativa e apropriada. Mais uma questãozinha. Olha só, 2021, recente. Quando um paciente é devidamente informado sobre determinado procedimento de saúde e autoriza sua realização, está sendo observado o princípio bioético de. Ou seja, pessoal, olha só, quando alguém autoriza a pessoa, eu estou preservando a autonomia dessa pessoa de decidir sobre sua vida, certo? Então, o princípio que a gente sabe que na bioética são 4, beneficência, tá ligado a quê? Diga aí, fazer o bem. Aí a gente vai ter não maleficência, que é não fazer o mal. A gente vai ter o princípio da autonomia, que é de respeitar o paciente, respeitar seus desejos, respeitar a sua vontade. E a gente tem o conceito de justiça. Princípio de justiça, que tem a ver com equidade também, tá? Então, aqui, o princípio de respeitar que o paciente autorize a realização do procedimento, a gente está falando do princípio de autonomia. Certo? Fácil? Essa foi boa, hein? Vamos lá. Você já sabe o que fazer. Pausa e repita os conceitos para fixar. Essa aqui está repetida, ó. Gente, vejam só que foi a prova da FunSaúde, meu concurso. E eles repetem, ó, as questões. A outra era de enfermagem no trabalho aqui, né? Enfermeiro dermatologista. Vejam só. Questão 6 não dá para responder. Encerramos as questões de bioética. E aí, vocês gostaram? Foi um tema fácil para você? Vejam que a FGV, que é a banca que a gente está trabalhando aqui nas questões, ela pede uma interpretação, mas não são questões difíceis. Você sabendo os 4 princípios de bioética, você responde praticamente todas as questões da FGV de bioética. Então, 4 princípios da bioética.
Beneficência é o ato de fazer o bem. Não maleficência, não causar o mal, não fazer danos. Autonomia, preservar a capacidade de pensar do paciente, do outro. E justiça, que tem a ver com equidade social. Tudo bem? Te encontro no próximo vídeo para a gente falar sobre os erros. Muito cobrada em outras bancas, mas a FGV especificamente não cobrou bastante, mas a gente vai revisar, porque revisão é a chave para a sua aprovação. Se você gostou da nossa revisão e quer fazer parte dos 90 dias intensivos que a gente vai ter, clica aqui na descrição do vídeo e se inscreve.